Em 15 de outubro de 1844, nasceu um dos maiores e mais incompreendidos gênios de todos os tempos. Após se destacar como um dos jovens mais brilhantes do pensamento europeu, ele assumiu uma posição de professor em uma renomada universidade com apenas 24 anos. Contudo, mesmo com um futuro promissor, ele optou por abandonar tudo e se isolar em busca de paz e silêncio. Durante esse período de autorreclusão, ele desenvolveu algumas das ideias filosóficas mais importantes e mal interpretadas da história. Seus pensamentos desafiaram tudo o que era considerado certo até então, revelando a verdadeira e talvez sombria essência das motivações humanas e dos conceitos de certo e errado. Após revolucionar o mundo com suas ideias, ele acabou enlouquecendo, provavelmente devido ao peso das verdades que teve de enfrentar e compreender. Verdades pesadas demais para qualquer pessoa suportar sozinha. Esta é a história real de um homem consumido por sua capacidade de ver além das aparências, desvendando a natureza humana, a sociedade e o universo. Eu sou Frederico Ferro e você está no canal Mocuba. E hoje vamos explorar a vida e a filosofia de Friedrich Nietzsche. E vamos pro vídeo. Deus está morto e nós o matamos. Essa é uma das suas reflexões mais profundas e impactantes. Ao investigar sua história, descobrimos que ele era filho e neto de pastores, mas desenvolveu uma visão totalmente oposta ao cristianismo. Esse aspecto rebelde era recorrente na vida de Nietzsche, que frequentemente criticava a filosofia e a cultura de sua época. Mesmo sendo um gênio, seus livros não venderam bem e ele enfrentou dificuldades em se relacionar com as pessoas. Apesar desses problemas, Nietzsche produziu conceitos de filosofia que têm o poder de transformar e melhorar a vida de muitos, começando por sua visão de que a vida deve ser avaliada por si mesma e não em função de um ideal perfeito ou futuro. Isso é, pelas coisas que poderiam acontecer. Para ele, a vida é suficiente por si só, pois cada momento vivido resulta de uma equação com ingredientes únicos. Em outras palavras, não existe um ideal ou algo desejado. Tudo o que existe, existe no agora e no presente. Segundo ele, a vida deve ser vivida, não idealizada, pois jamais seria possível criar uma vida exatamente como imaginada em nossa mente. As variáveis são extremamente controladas, enquanto que no mundo real nem chegamos perto disso. Nietzsche diz para não sacrificarmos a vida em nome de um ideal. Devemos viver a experiência real. A vida deve ser vivida e não apenas imaginada. Pense conosco. Se após cada ação tomada você refletir sobre como isso se alinha com o ideal, acabará criando uma prisão mental para si mesmo. O real nunca será como imaginado. Quando falamos de Nietzsche, a maioria das pessoas se lembra automaticamente do niilismo. E Nietzsche realmente transformou a visão de niilismo. Ao se aprofundar e criticar essa filosofia, ele argumentava que muitas reflexões filosóficas diminuem nossas sensações, nossas experiências concretas, nossas emoções e nossa energia vital. Estas são reprimidas em nossa mente em favor do que é considerado ideal pela maioria. Sua crítica é para todos os conceitos que rebaixam o que sentimos e, por consequência, fazem com que acabemos venerando ídolos. Os ídolos na filosofia de Nietzsche podem ser entendidos como valores absolutos ou ideais perfeitos. Se isso parece um pouco confuso, calma que vou explicar. Uma forma simples de entender Nietzsche é comparando-o com Platão, o criador do mito da caverna. Podemos dizer que Nietzsche abordou temas semelhantes ao de Platão, mas de forma quase totalmente contrária. A filosofia de Platão nos pede para sair da caverna, rebaixando nosso interior obscuro, dizendo para abrirmos mão de nossas vontades e experiências em nome do uso puro da razão, como se fosse uma consciência elevada. Enquanto isso, Nietzsche nos diz para fazer exatamente o oposto, ficando dentro da caverna e respeitando tudo o que acontece por lá, nossas experiências, nossas vontades e o que realmente pulsa dentro do ser. Durante este vídeo, veremos que Nietzsche gostava da vida. Ele amava a vida do jeito que ela é, mesmo com os defeitos, mesmo com as ilusões que encontramos. Durante muito tempo, aprendemos que apenas o ideal possui valor, fazendo com que nossas vontades sejam rebaixadas, criando a ideia de que o que vale são as coisas que transcendem nossas vontades. Segundo Friedrich Nietzsche, um verdadeiro nihilista não é aquele que vive de maneira desorganizada, sem direção e valores, mas sim aquele que, em nome de um princípio ideal ou absoluto, acaba negando a vida real.
Isso significa negar o que sentimos e o que acontece no momento presente. Os ídolos são modelos mentais ou regras que nos privam da existência real em troca de um ideal que está além da nossa vida. Para ele, não devemos viver de acordo com algo imposto. Não devemos permitir que os ídolos controlem nossas vidas, pois ao fazer isso, negamos a nós mesmos e vivemos em desacordo com as nossas próprias vontades. E é aí que surge o sofrimento humano. Os ídolos também podem ser vistos como modelos religiosos de pensamento, no sentido de enquadrar a vida em padrões que servem para qualquer pessoa, submetendo-nos a uma valorização do tipo bem ou mal, certo ou errado. Dessa forma, a vida passa a ser encaixotada e valorizada conforme as regras criadas por esse modo de pensar, deixando de ser algo por si mesma e se tornando uma função de uma regra controladora. Sempre podemos julgar nossas vidas e ações por meio de algum ideal externo, como o número de curtidas em uma foto, a vida maravilhosa das outras pessoas, momentos do passado ou qualquer coisa projetada pelo mundo. Segundo ele, essa é uma luta que devemos vencer. Agora, trazendo uma opinião pessoal minha, não acho que precisamos necessariamente abandonar a religião ou outros valores se não quisermos. Mas talvez devêssemos começar a perceber o quanto nossos ídolos nos fazem mal ou bem. A solução que Nietzsche encontrou para isso é o que ele chama de o eterno retorno, que seria uma régua de avaliação da vida baseada em si mesmo. Para ele, a vida é boa quando não temos nenhum problema em repeti-la. Então, não devemos avaliar a vida por meio de coisas externas, mas sim pela sensação que ela mesma nos causa. A questão principal para identificar se a vida é boa ou não é saber se você toparia em repeti-la incansavelmente. Nietzsche pensava que a vida é boa quando não queremos que ela acabe, ou seja, quando não estamos olhando para o relógio desejando que o tempo passe mais rápido, ou quando não pensamos no futuro ou no passado, mas sim vivemos o momento presente desejando de forma incansável sua eterna duração. Quando ansiamos pelo fim de um momento, estamos na pior fase possível da vida. É claro que é impossível viver uma vida maravilhosa o tempo todo. Todos os seres humanos passam por desafios e situações ruins. A esperança de Nietzsche é que, seguindo nossas vontades, acabemos diminuindo a ocorrência de situações negativas em nossas vidas. Acredito que o ponto central dessa parte da filosofia de Nietzsche é nos provocar a estar atento à vida. Muitas vezes vivemos sem fazer reflexões, sem pensar se nossos momentos estão nos fazendo bem, se estamos de fato vivendo uma vida boa, uma vida que não nos fará arrependimentos no final. O problema é que durante a maior parte da nossa vida, aprendemos a avaliar nossa experiência e nossos resultados por meio de um ideal externo a nós. Por exemplo, uma nota 10 em uma prova, fazer uma faculdade para ser alguém na vida, valorizar prazeres comuns à sociedade em que vivemos, como um carro, uma casa, um emprego perfeito, entre outros. E por conta disso, acabamos deixando de lado a coisa mais importante de todas, a experiência única de cada ser e a emoção. O que se sente ao executar uma ação deve ser experimentado no momento presente e não em um tempo posterior. Para Nietzsche, sua filosofia pregava a força, tendo como um dos pontos principais a ideia de amor fati, que significa amor ao destino. Para Nietzsche, não se trata apenas de tolerar as coisas que acontecem, pois isso seria chamado de tolerar fati. Para ele, esse conceito implica amar o mundo e as coisas exatamente como elas são, uma aceitação irrestrita da realidade. Isso pode parecer impossível, pois haverá momentos que nunca conseguiremos amar ou gostar, mas devemos fazer desses momentos a exceção e não a regra, pois o mundo é como é e não como gostaríamos que fosse. É importante destacar que Nietzsche nunca disse que devemos seguir cada aspecto de sua filosofia cegamente. Devemos aceitar a vida como ela é, os desejos como são e seguir uma jornada sincera em busca da realização das nossas vontades, negando qualquer tipo de regra ou impedimento que nos prive do que realmente desejamos. Uma reflexão interessante que tirei do livro e filme Quando Nietzsche Chorou ilustra bem isso. E se um demônio falasse para você que a vida que você viveu terá que ser vivida de novo, inúmeras vezes, sem nada novo, o que você acharia? Cada dor, cada alegria, cada frustração, cada momento de sua vida passada retornaria na mesma sucessão, várias e várias vezes. Imagine o infinito como uma ampulheta que você vira e vira. Considere que cada ato que você escolher, você escolherá para sempre.
por toda a eternidade. Outra grande pergunta levantada por Nietzsche é sobre o que é certo e o que é errado. Quem define isso e quem inventou a moral? Nietzsche argumentava que a moral foi criada por pessoas movidas pela força reativa, ou seja, aquelas que agem em resposta a algo, com o objetivo de privar os seres movidos pela força ativa. Existem pessoas que buscam suas vontades de potência e outras que procuram atrasá-las, pois negaram sua própria busca. Penso que em algum momento da nossa vida, cada um de nós já teve que lidar com alguém assim. Ao longo da vida, desde a infância até o presente, encontramos dois grupos predominantes no mundo. Um que segue todas as regras buscando alcançar um ideal imposto pela sociedade e o outro que, apesar de suas diferenças claras, enfrenta a perseguição devido ao seu desejo incansável de afirmar sua própria individualidade e poder. Mesmo tendo criado estes raciocínios excelentes, Nietzsche não escapou de um fim trágico. Aos 44 anos, ele teve um colapso mental na Itália, correndo pelas ruas ao ver um cavalo sendo chicoteado e gritando: "Eu entendo você, eu entendo você", enquanto ele abraçava o animal. Esse evento ocorreu em 1889 e ele nunca mais se recuperou, passando os últimos 11 anos de sua vida em um estado mental debilitado, incapaz de se envolver em qualquer atividade intelectual e completamente afastado do mundo exterior. Embora não saibamos a causa exata de sua doença, algo que certamente influenciou foi o estresse físico e emocional resultante de seu estilo de vida intenso, além das suas preocupações filosóficas e emocionais. Pois a vida de Nietzsche foi marcada por dificuldades e conflitos internos que contribuíram para esse desfecho. Ele experimentou várias tragédias e eventos traumáticos durante sua vida, como a perda de seu pai e de seu irmão, além de relacionamentos pessoais e profissionais extremamente complicados. Sua busca incessante por significado e verdade, combinada com sua crítica extrema à moralidade e à religião, colocou-o em conflito com muitos dos valores e ideais dominantes de sua época, algo que se tornaria nocivo para qualquer ser humano. Além disso, Nietzsche sempre teve dificuldades em estabelecer relações duradouras e significativas, o que pode ter contribuído para um sentimento de isolamento e solidão. Sabemos que essa é a maior forma de punição para qualquer ser humano. Seus escritos revelam um profundo entendimento da natureza humana e uma preocupação persistente com a condição do homem no mundo moderno. Questões que certamente adicionaram pressão sobre sua mente. Mesmo sendo um gênio, Nietzsche ainda era humano. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este.